pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Célia e como vocês já devem ter visto pela capa do vídeo, hoje eu vou falar sobre o livro Conto da Aia. Mas antes de começar a falar sobre o Conto da Aia, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like, deixar um comentário e não esquecer de ir lá no Instagram me seguir. Por favor, vamos fazer esse canal crescer para a gente atingir mais pessoas terem acesso ao conhecimento, terem acesso e vontade de ler mais livros. Então vamos lá para a minha opinião sobre o Conto da Aia. Esse daqui é o livro O Conto da Aia, escrito pela autora Margaret Atwood. Ele foi publicado pela primeira vez em 1985 e essa daqui é a primeira edição de 2017, publicado pela editora Rocco aqui no Brasil. Esse livro daqui é um livro super famoso, apesar de ter se tornado mais famoso agora por causa da série, não é? Mas ele já foi adaptado para o teatro, para o cinema. Muitas pessoas já conhecem, mesmo antes da emissora Paramount ter adaptado esse livro para a série que chama O Conto da Aia também, ou em inglês The Handmaid's Tale. A série O Conto da Aia está disponível no Paramount, para quem tem TV por assinatura, e também está disponível no Globoplay. O Conto da Aia, escrito pela Margaret Atwood, ele conta a história de um mundo paralelo, né? Onde os Estados Unidos ele sofreu um golpe de Estado e agora ele não se chama mais Estados Unidos, ele se chama República de Gilead. Esse nome, República de Gilead, na verdade não é o nome República de Gilead, o nome Gilead, você pode encontrar esse nome várias vezes na Bíblia, como o nome de algumas pessoas, mas eu acredito que a autora pode ter escolhido esse nome por causa do lugar e não pelas pessoas que tinham esse nome. Na Bíblia nós temos o Monte Gilead, que foi o local onde ocorreu o encontro entre Jacó e o seu sogro Labão, entre outros grandes eventos bíblicos, né, que você vai encontrar lá na Bíblia. O mais conhecido é o bálsamo de Gilead, que é citado na Bíblia de forma proverbial lá em Jeremias. Então, Gilead na Bíblia era conhecido pelos seus produtos medicinais e também por ser um símbolo de fertilidade. Falando um pouco, né, desse contexto que a autora pode ter, com certeza ela se baseou na Bíblia, né, até pelos nomes e até porque a República Gilead é um regime totalitário onde eles dizem que estão baseando-se na Bíblia. Daqui a pouco eu vou explicar por que esse dizem, que eu incluí aqui na minha frase. Mas os Estados Unidos agora, ele não é mais chamado de Estados Unidos, ele é chamado de República de Gilead, e as famílias, as pessoas, elas são separadas em castas. Então, cada casta é representada por uma cor. Por exemplo, as esposas, a casta das esposas, elas se vestem de azul, os comandantes, eles se vestem de preto, com a vestimenta no uniforme de comandante. As martas se vestem de um marrom meio esverdeado, algo assim. E o ponto mais importante que são as aias, elas se vestem de vermelho. Porque o vermelho vem indicar a fertilidade, que é a função das aias na República de Gilead. Então, como os Estados Unidos ele foi tomado, né, sofreu um golpe de Estado e agora não é mais Estados Unidos e a República de Gilead e agora é um regime totalitário. Esse regime totalitário, eu acho que eu esqueci de falar para vocês, porque os Estados Unidos ele sofreu esse golpe de Estado, porque as mulheres dos Estados Unidos, em sua maioria, foram atingidas pela infertilidade. Então, a maioria das mulheres, elas são inférteis agora. E aquelas mulheres que são férteis, elas foram separadas no golpe de Estado, né? Elas foram separadas e agora elas são chamadas de aias. Então, a função da aia na República de Gilead é reproduzir, porque elas são férteis, são as únicas que podem ter filhos. Então, essas aias, essas mulheres férteis, elas foram tiradas das suas famílias e elas foram enviadas para as famílias do alto escalão. As famílias do alto escalão, elas são compostas pelo comandante e pela sua esposa. A esposa, normalmente, eles acham que a maioria das mulheres, algumas podem ainda ter filhos, não é? Mas a maioria não. Então, essas esposas não podem ter filhos e aí a aia é responsável por dar um filho a essa família, a família do comandante com a sua esposa. Então, a nossa personagem principal aqui no conto da aia é a aia Offred, June. Ela tem esse nome Offred porque ela é a aia pertencente ao comandante Fred. E Off vem do inglês, não é? Que significa de. Então, o nome dela não é mais June, ela não se chama mais June, ela se chama of Fred. Então, ela é pertencente ao Fred, ela é de
Fred. Então, como eu já havia falado para vocês, o regime que deu o golpe nos Estados Unidos é um regime totalitário 100% teocrático. Então, eles dizem que estão se baseando na Bíblia, na palavra de Deus. Eles baseiam-se principalmente no Antigo Testamento e em algumas ideias de Marx. O texto que eles utilizam como referência está em Gênesis 30, do 1 ao 3, e esse texto ele foi completamente tirado de contexto e aplicado de uma forma completamente errônea. Esse regime totalitário que deu golpe nos Estados Unidos, ele baseia-se na Bíblia, mas da forma dele, na interpretação dele. Então, é um regime completamente autoritário. Então, a República de Gilead se baseia nesse texto porque Raquel, ela teve inveja da sua irmã, porque ela não podia ter filhos, ela não podia dar filhos a Jacó, mas ela tinha uma serva sua fiel, então ela acreditou que se ela desse essa serva para o seu esposo e ela tivesse, se ele se relacionasse ali na presença dela, esse filho que fosse gerado ali seria pertencente a ela e não à sua serva. Então, as aias na República de Gilead, elas fazem o papel da serva Bila da Raquel. Eu acredito que qualquer coisa que venha forçar alguém, qualquer mensagem, qualquer ideologia que venha forçar alguém a fazer algo, foge completamente daquilo que está na palavra de Deus. Porque Deus diz o quê? Jesus diz o quê? Estou à porta e bato, aquele que abrir, eu cearei com ele. Então Jesus ele não força ninguém a nada. As pessoas vão até ele por livre e espontânea vontade e nada é imposto. Tudo ocorre em uma relação que o cristão tem com o Espírito Santo. Então, nada é imposto. Então, essa imposição é completamente errada, o que acaba afastando as pessoas de Deus, que deveria ser o contrário, que deveria ser o quê? Aproximar as pessoas de Deus. Então, essa eu acredito que seja a crítica real da autora. Então, ela mostra, claro que ela estudou a Bíblia, ela mostra o quão arriscado é, o quão errado é você forçar alguém a fazer algo que não está, não é da sua, que não está não é da sua natureza, não faz parte das suas ideologias. Então, eu acho que é isso, a crítica maior da autora, né? Então, eu acho que se você ler esse livro daqui, você deve pesquisar, né? Você não deve ler a passagem de Gênesis aqui, ó, Gênesis 30, do 1 ao 3, de forma aleatória. Você precisa ler Gênesis inteiro para você entender tudo o que aconteceu, tudo que foi visto ali na época. Esse foi um relato bíblico, né? Não quer dizer que é para ser reproduzido. É um relato do que aconteceu quando Raquel teve ciúmes da sua irmã por ela não poder ter filhos, e aí ela foi lá e entregou a sua serva ao seu esposo para ela ter filho pelos dois. Então, não é porque tá ali que é para ser reproduzido, é apenas um relato do que aconteceu. Na Bíblia, em João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus, ele dá a gente, dá a nós essa liberdade. Então, ele não impõe nada. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você é livre. Então, não existe nenhuma imposição, nenhum algo obrigado a você fazer. Você é livre. Claro que você não é livre para fazer as coisas da carne, mas você é livre para fazer a vontade de Deus. A minha preocupação é que pessoas jovens leiam esse livro daqui e acreditem que sim, existe essa imposição, que sim, isso aqui pode até vir a acontecer um dia, mas eu acredito que pessoas inteligentes, né, que leem a Bíblia, que sabem o que está escrito na palavra de Deus, não vão aceitar. Esse livro daqui para mim foi assim fascinante, né? Eu primeiro assisti a série, ainda estou assistindo, já terminei de assistir a terceira temporada, estou esperando a quarta temporada ser lançada. Ela seria lançada aqui agora em 2020, mas foram adiadas as gravações, então só vai ser lançada a quarta temporada em 2021. Então, para mim, esse livro daqui, ele é 100% fiel. O livro é 100% fiel, não. A série é 100% fiel ao primeiro livro, né? Ele ainda tem continuação, que o próximo livro é Os Testamentos, que eu vou colocar aqui para vocês em breve no canal, a minha opinião. Então, essa leitura para mim foi muito proveitosa. A autora, ela escreve com maestria. Ela consegue te colocar no contexto. E apesar de ser um livro grande, né, com muitas páginas, 366 páginas, eu consegui ler esse livro aqui super rápido.
Eu simplesmente amei esse livro daqui. Foi muito proveitosa a leitura. Eu tava com muita vontade de ler porque eu já gostava muito da série, né, do contexto da série. Então eu fiquei muito feliz em conseguir concluí-la rapidamente e estou louca para ler o próximo livro que eu vou trazer aqui em breve para vocês. Eu me surpreendi principalmente porque esse livro aqui é um livro atemporal. Ele foi publicado pela primeira vez em 1985 e eu não vejo ele distante das ditaduras, dos regimes que a gente vê agora por aí, não é? Os regimes de... Eu não vou citar alguns regimes que nós conhecemos. Então, onde as mulheres elas não podem ler, não têm acesso à educação formal, onde as pessoas são obrigadas a fazer as coisas que elas não querem. Para quem ainda não leu o livro O Conto da Aia, eu aconselho que você não assista a série. Primeiro, leia o livro, porque a série ela é 100% fiel ao livro. Mas se você não tem vontade de ler o livro, não quer comprá-lo agora, assista a série. A série é ótima, excelente. Está lá no Paramount e na Globoplay. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha opinião em relação ao Conto da Aia. Deixem aqui nos comentários, contem pra mim se você já leu o livro ou se você já assistiu a série. Deixe também suas sugestões de leitura. Compartilhe esse vídeo com o grupo da família, no WhatsApp, no seu Instagram, em todas as suas redes sociais. Me ajuda a fazer esse canal crescer e para que eu possa cada vez mais trazer vídeos, sugestões de leituras aqui para vocês. Desde já eu agradeço pelos inscritos, pelas curtidas e vejo vocês em breve no próximo vídeo. Tchau!